está nesse lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Convido a todos para nós louvar nessa noite com o hino 96 da nossa harpa cristã. Deixa penetrar a luz. Amém? Se ao inimigo temes combater, se estás em trevas e não tens poder, que a formosa luz de Deus sobre ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz. Deixa penetrar a luz.
vamos cantar número 48 da nossa harpa cristã, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. O dia do triunfo de Jesus. Amém. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus, proclame de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia do triunfo do mundo. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo, quando
Graças a Deus, meus irmãos, que neste momento já estamos aqui dando continuidade ao nosso culto e pedindo a Deus a sua providência nas nossas vidas, com a nossa transmissão pela nossa rádio Renal para Cristo e também pelo Facebook, muitas almas sendo alcançadas neste momento. Queremos mandar um grande abraço para todos que estão nos ouvindo, né? Convido nossos irmãos neste momento para nós lermos a palavra de Deus. Quero convidar o Cleito para vir aqui trazer uma palavra introdutória e já vai estar orando com a igreja também, para que nós possamos continuar levando a mensagem de Deus. Quarta-feira abençoada, meus irmãos, e Deus se faz presente em nosso meio. Graças a Deus. Glória a Deus. Um abraço para o... Amém? Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos ler Isaías 51. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. E põe as minhas palavras na tua boca, e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus e funde nova terra, e que diga a Sião, tu és o meu povo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado por cada irmão que está aqui, Senhor, que veio agradecer por tudo que o Senhor tem feito por cada um, meu Pai. Obrigado pelo dia de vida, pela saúde que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem me dado. Eu te agradeço pelo trabalho, Senhor. Obrigado por ser presente comigo em cada momento. Eu te agradeço, meu Deus. Amém. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Vamos, quem trouxe sua Bíblia, trouxe sua palavra de Deus no dia de hoje. Vamos abrir a Bíblia, meus irmãos. Graças a Deus. No livro de Timóteo, meus irmãos, 1 Timóteo, vamos trazer uma palavra lá no livro para 1 Timóteo, onde fala sobre as falsas doutrinas e o evangelho da graça, o bom combate. Graças a Deus. Necessário que nós venhamos a conhecer a verdade. Conhecer a verdade, a Bíblia diz que aquele que conhece a verdade, ele não erra. E se ele errar, tem um advogado que está pronto para lhe perdoar. Mas é bom nós ser conhecedores da verdade e praticantes da verdade. Amém, meus amados? Graças a Deus. 1 Timóteo 1, verso 3 em diante, diz assim, ó: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Efésio, para advertirdes alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma consciência, e de uma fé não fingida. E desviando-se, alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem que dizem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é perfeita para o justo, mas para o injusto, e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os principadas e matricidadas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que foram contrários à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus. Bem-aventurado o que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei a misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação de Cristo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que eu sou o principal, Jesus Cristo. Diz assim no verso: mostrasse toda a longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora,
o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre, amém? Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas com a boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Glória a Deus. A igreja pode dizer glória a Deus? Amém? Quero mandar um abraço para os nossos irmãos, irmão Cleito Brau, irmão Vilmar Barbosa, para o irmão João Carlos, que Deus abençoe todos que estiverem conosco nesta noite, ouvindo a palavra de Deus, e serão alcançados também pelo amor de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, eu vou trazer brevemente um pequeno estudo no dia de hoje, sobre o feriado de hoje, sobre o que está acontecendo nos dias atuais. 1 Timóteo, irmão Sérgio, 1 Timóteo 1, verso 3 em diante. Hoje, então, dia 31 de outubro, é o dia nacional de Martim Lutero, onde a igreja evangélica luterana celebra o dia de Martinho Lutero. Quem foi Martinho Lutero? Martinho Lutero foi um padre católico que conheceu no livro dos Romanos, conheceu que a fé, ela vem pelo ouvir. Ele conheceu que pela fé, o justo vive pela fé. Martinho Lutero, certa feita, olhando as escrituras, e ele entendeu ali, mas peraí, como é que pode ser aqui diz que o justo viverá pela fé? Como é que eu tenho que pagar? Como é que tem que ser pago? As liturgias tem que ser pago para alcançar perdão. Por isso que a igreja católica hoje é uma igreja rica, uma igreja que tem muito ouro, muito dinheiro guardado, tem bancos para si. Por quê? Porque no passado foi alcançado muito ouro. Meus amados irmãos, um dia desses eu vou passar aqui no telão aí as cenas da crueldade que a igreja católica fez com os cristãos. Vocês vão se arrepiar. Vocês vão se arrepiar de ver que os seus antepassados pagaram um preço muito caro. Porque quem não concordava com o padre, com o papa da época, era morto, era perseguido, era excomungado, era amaldiçoado, meus irmãos, e era queimado em praça pública. Então, meus irmãos, Martim Lutero, um dia desses, lendo a Bíblia, ele conheceu na palavra de Deus, o justo viverá da fé. Aí ele disse, mas como assim? Aí ele começou a estudar, e ele escreveu 95 teses, e cravou elas na igreja luterana, na igreja católica, lá na basílica, mostrando que o justo vivia da fé, não tinha que ser pago as coisas, as indulgências. E então ele se tornou inimigo da igreja católica. A igreja católica mandou um recado para ele, diz, olha, tu venha e peça perdão diante de todo o povo, senão tu serás excomungado, e será pego e será queimado em praça pública. E ele disse, eu não vou fazer isso. E ele não fez. Então ele se tornou um fugitivo. Ele fugiu e ele escrevia seus livros sobre a Bíblia, porque a Bíblia, meus irmãos, nós não podíamos ler a Bíblia. Você não poderia ler a Bíblia se não fosse Martim Lutero hoje, que hoje que é comemorado o dia dele. Se não fosse comemorado ele, meus irmãos, nós não ia ter uma Bíblia para ler. Então ele que começou a traduzir a Bíblia, trazer para o alemão, porque aquele tempo era só no grego e no aramaico era escrito a Bíblia. E então ele começou a trazer a escritura, ele começou a dar a interpretação da palavra, e ele começou a esclarecer a Bíblia no alemão, e a Bíblia do alemão ela foi sendo traduzida para nós, meus irmãos. Então a Bíblia tem uma história. A Bíblia Sagrada, que muitos não dão valor para a Bíblia, ela tem uma história. A Bíblia Sagrada, que muitos nem lê a Bíblia em casa, ela teve alguém que morreu por ela, para ela estar lá na tua estante, estar lá jogada no canto lá, sem você nem lembrar dela. Se você, muitas vezes as pessoas até têm vergonha de carregar a Bíblia, as pessoas às vezes têm vergonha de estar com a sua Bíblia, mas essa Bíblia, meus irmãos, ela foi para estar aqui nas nossas mãos. Alguém teve que morrer por ela, alguém teve que passar um tempo, meus irmãos. Irmão Sérgio, recebe nosso irmão, glória a Deus, né? Então, meus irmãos, para isso que eu digo, que quando foi lido, quando foi alcançado a escritura, para chegar até nós, ela foi paga um preço caríssimo.
Mas hoje a palavra de Deus, ela está nua e patente. Hoje a palavra de Deus está na mão e está no coração do crente. Então, minhas irmãs, meus irmãos, não deixe a vossa Bíblia em casa simplesmente como um livro. Ela fechada é um livro, mas ela sendo aberta, ela é a boca de Deus. E nem sempre ela vai falar o que tu quer ouvir, porque ela é a boca de Deus na tua vida. Quantos de nós queremos sempre que a palavra venha nos dar uma massagem de ego? Mas nem sempre ela vai fazer isso. Muitas das vezes ela vai dizer: bota tua casa em ordem. E é necessário nós ouvir, e nós temos que obedecer, porque aqui é a única que é inerrante. Meus amados irmãos, já são mais de 2.500 anos que a Bíblia está sendo pregada, que Jesus foi anunciador do novo evangelho, e ela continua sendo pregada. Passou gerações e gerações, e ela continua sendo pregada. Meu irmão, minha irmã, e a Bíblia disse que se nós não pregar, as pedras clamarão. Se nós não clamar, as pedras clamarão. E a Bíblia diz assim, ali, que a palavra, ela é viva e eficaz. Por irmão conseguir acompanhar nós, é 1 Timóteo 1, verso 3 em diante. Meus irmãos, então eu quero dizer para vocês, o que eu quero orientá-los, que a Bíblia não é simplesmente um livro para estar jogado, para estar despercebido. Valorize a tua Bíblia. Eu já ensinei aqui, meus irmãos, o povo judeu. Se hoje entrar um judeu aqui tinha uma Bíblia esse dia aqui, tem um obreiro que estirou a Bíblia aqui já. Onde é que está o dono dessa Bíblia aqui? Pega aqui, irmão, da espada. Pega aqui. Tem uma Bíblia aqui, eu quero mostrar, né? Não, quero fazer menção. Essa aqui é uma Bíblia, meus irmãos, que é do irmão nosso, Lucas, né? Tomou do pai e ele acaba fazendo isso com a Bíblia, né? Então a gente tomou das mãos dele também, né? Só que assim, meus amados irmãos, se hoje o judeu hoje, se ele olhar para essa Bíblia aqui, você chegar e dizer para ele: olha, Jesus te ama, e Deus fez os céus e a terra, nós confiamos em Deus, nós cremos em Deus. Se você mostrar essa Bíblia para ele assim, ele diz: não quero esse teu Deus. Se esse livro da lei, esse livro aqui é o teu Deus, ele diz: eu não quero isso para mim. Ele diz: eu não quero isso para mim. Por quê? Porque eles guardam a Bíblia com o maior respeito, com carinho. Porque como que nós vamos, isso aqui, representar um Deus? Aqui diz que é a boca de Deus, mas que tipo de Deus é esse? Na minha vida e na tua vida. Meus irmãos, eu poderia contar a história aqui do irmão Adão, meus irmãos, que ele contou para nós uma vez que tinha um presbítero com a Bíblia, até foi orar pelo endemoniado, o endemoniado pulou no rapaz, no presbítero, tomou a Bíblia e começou a comer a Bíblia, entendeu? A Bíblia em si, ela é algo de respeito, ela é uma arma na mão do crente, mas ela tem que estar não só na mão do crente, ela tem que estar onde? No coração do cristão, ela tem que estar na vida do cristão. O diabo, ele pode pegar uma Bíblia e começar a comer a Bíblia, ele come folhas, come tudo, mas ele não pode tocar num crente que vive o que a Bíblia fala. Por isso, meus irmãos, não é questão de você ter uma Bíblia bonita, bem bonita lá na tua estante, mas você não viver o que está na Bíblia. Eu e você precisamos viver as Escrituras, viver o que ali diz, porque o diabo tem que saber que você conhece a Bíblia e vive a Bíblia. Lembra daquele vídeo que nós olhamos aqui? Ele perguntou para o cara: tu lê Bíblia? O cara falou: não leio. Ele disse: eu sei que tu não lê. Então, meus irmãos, o crente que lê Bíblia, ele vai ter uma vida com Deus. Agora aqui em 1 Timóteo, vocês viram, meus irmãos, ali no verso 3, 1 Timóteo verso 3, diz assim: como te roguei, que quando partir para a Macedônia, que fosses em Efésio, para advertirdes alguns que não ensinassem outras doutrinas. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, 3 vezes na frente ele falou: eu que fui blasfemador, eu que fui perseguidor, mas ignorantemente, na minha ignorância, então eu não tinha sabedoria, mas quando eu conheci a Escritura, ele conheceu a Escritura e ele jamais foi o mesmo. Houve uma conversão, houve uma salvação na vida de Paulo, e é onde ele veio ser transformado, e então ele começou a viver o que a Bíblia falava. Meus irmãos,
aqui ele orienta o seu discípulo a pregar, a ensinar, que ficasse em Efésio advertindo que não ensinassem outras doutrinas, e nem se dê fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação. Hoje mesmo, meus irmãos, e amanhã é comemorado o dia do Halloween. Eu estava falando ainda hoje para a Vitória, para sua mãe, e falei para muitos hoje, a gente falando no Facebook, anunciando. O Halloween, meus irmãos, é uma cultura pagã, onde veio da Igreja Católica. Por quê? Porque como hoje se comemora o dia de Martinho Lutero, que levantou as 95 teses, anunciando sobre a fé, e então a cultura pagã também levantou um culto pagão, para que as crianças de todo mundo hoje cultuem, façam brincadeiras, se vistam de monstro, de pessoas de todo tipo, mas tudo no preto, tudo no amarelo. O preto é a noite, é as trevas. E a história disse que os incas ali, eles invocam espírito dos mortos, que aquele espírito dos mortos é para vir cuidar as crianças, para vir seguir as crianças. Como que nós vamos invocar espíritos mortos para vir seguir nossos filhos, para cuidar crianças? E aí nós estamos vendo nas notícias, crianças sendo estupradas, crianças sendo matadas, crianças sem... Olha, vocês imaginem, um pai estuprou uma criança que tinha 3 meses de vida. Vocês acham que isso é normal? Ou vocês não veem que isso é o demônio capacitando uma pessoa na sua mente? 3 mesinhos de vida. Meus irmãos, a igreja, ela está sendo a luz desse mundo, mas o mundo, ele quer obrigar que nossos filhos participem dessa cultura pagã, que eles participem, para que eles possam levar para dentro de nossas casas a maldição. A Bíblia diz que com maldições sois amaldiçoados. Como é que nós vamos lá buscar maldição, meus irmãos? Como é que nós vamos mexer na maldição? Se a Bíblia diz que é para deixar os mortos quietos, se a Bíblia diz que não é para nós mexer no submundo, e então, meus irmãos, com essas simples brincadeiras, se invoca espíritos imundos. Não vai se invocar o morto, finado fulano tal, não, vai vir um demônio que trabalhou na vida daquela pessoa, vai vir para lidar com a pessoa dali em diante. Bem verdade, meus irmãos, que nós precisamos aprender. Aqui Paulo está dizendo para Timóteo: ensine, para que não tragam essas culturas para vós de volta, porque havia no passado e continua havendo no futuro, e não vai cessar, cada vez vão inventar mais ainda. Por isso que a igreja tem perecido, por isso que a igreja tem sofrido o embaque. Por quê? Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que nós estávamos no Egito, mas nós não pertencemos mais no Egito, mas muitas das vezes nós trazemos as coisas do Egito sobre nós, e nós vamos ter guerras dentro de nossos lares, nós vamos ter ataques demoníacos dentro de nossas casas. Para quê? Por causa do Egito, por causa da cultura do Egito, por causa das coisas do passado, que ainda continuamos carregando. Eu te pergunto uma coisa: se você agora, a polícia chegasse aqui e revistasse um de nós aqui e achasse droga no bolso de um, uma arma na cintura do outro, o que iria acontecer? Seríamos presos, é ou não é? O que você acha de Deus chegar em nós e Deus achar em nós coisas do Egito guardadinho em nosso coração? O que vai acontecer, meus irmãos? Deus simplesmente vai repudiar, Deus simplesmente vai se afastar, meus irmãos, porque o nosso Deus, Ele diz que nós comprou por um preço de sangue, nós comprou por um preço caro, fomos comprados por um preço de sangue, não foi por dinheiro nem por ouro que você foi comprado, meu irmão, minha irmã, você foi comprado por um bom preço. Alguém foi levado ao matadouro como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, e ele não abriu a boca por mim e por você. Ele olhou naquele dia no passado e ele viu o dia de hoje aqui nós olhando para Jesus. Meu irmão, minha irmã, Jesus conhece essa quarta-feira de hoje. Deus viu essa quarta-feira no passado, Deus viu hoje eu e você aqui. Deus está vendo na frente, porque o nosso Deus é onisciente. O teu Deus continua o mesmo, o meu Deus continua o mesmo, ou nós não servimos o mesmo Deus, porque o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele não muda.
Mas irmão, espera aí um pouco, as coisas não é bem assim, está meio apertado demais. Meu irmão, minha irmã, o caminho largo e espaçoso leva à perdição, mas o caminho que diz não para mim e para você, é o caminho que leva nós ao céu. É apertado, é não deixando nós fazer aquilo que nós queremos. Às vezes eu quero fazer isso, às vezes eu quero fazer aquilo. Paulo disse, eu tenho espinho na minha carne, aquilo que eu não quero fazer eu faço, e aquilo que eu quero fazer eu não faço. Quantas das vezes eu e você, nós podemos ter essas atitudes, mas a Bíblia diz, meus irmãos, olhai para o Cordeiro, olhai para Cristo. Ele é o autor e consumador da obra. Ele não vai dizer não para mim e para você. Mas a Bíblia diz, muitos dizem, irmão, mas se na hora de eu morrer eu me arrepender, né, eu vou ser salvo. Amém, que Deus te abençoe mesmo. Mas se te deres um infarto fulminante, tu não poderá nem abrir tua boca, nem teus pensamentos, sinto muito. Porque Deus dá fôlego em vida para mim e para você. Eu e você temos fôlego para dizer, Deus, eu quero. Irmão, mas eu vivo numa região diferente, eu quero viver diferente. Cuidado, meu irmão, minha irmã. O joio e o trigo é parecido, o sal e o açúcar é parecido, mas eles são diferentes. Serão arrancados naquele dia. Será que o joio não está aí no teu coração? Será que o joio não está no meu coração? Eu e você não temos pegado um pouquinho do joio para dentro de nós? Espera aí, irmão, estou virando joio. Espera aí, daqui a pouquinho eu estou fazendo do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que eu quero. Daqui a pouquinho a igreja tem que ser do jeito que eu quero, a pregação tem que ser do jeito que eu quero. Cuidado, meu irmão, o joio começa assim. Ele diz aqui no verso 4, nem ceder fábulas a genealogias intermináveis, que mais produzem questão do que edificação, que consiste na fé, assim faça agora. Ora, o fim do mandamento é o amor, e um coração puro. Um coração puro, meus irmãos. O salmista disse, Senhor, quem entrará no santuário? Aí veio a resposta de Deus, aquele que tem um coração puro, aquele que tem as mãos limpas. Limpa vosso coração, meu irmão, minha irmã. Limpa teu coração, para que o Espírito Santo ache aonde habitar, para que o Espírito Santo diga, és meu, é meu ungido, é minha ungida, são meus pequeninos na terra, para que Deus possa fazer como Ele fez, meus irmãos, com Jó. Viste meu servo Jó na terra? Viste lá meu servo? Vi. Mas tu dá tudo para ele, tu cuida dele. Claro, Deus cuida de nós, meus irmãos. Assim nós somos como Jó. Mas eu venho te dizer nesta noite, tu és um ungido de Deus, tu és uma ungida de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, limpa teu coração. Não deixe as fábulas profanas entrar no teu coração. Não deixe a malícia do mundo entrar no teu coração. Não deixe a televisão te contaminar. Não deixe as coisas desse mundo te contaminar. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para Jesus, olhar para a Bíblia. Meus irmãos, mas um pastor diz uma coisa, outro diz outra coisa, mas aqui não diz nada diferente. O que está aqui está na outra Bíblia. Está na Bíblia do pastor da Quadrangular, pastor da Universal, da pastor da Batista, da Deus de Amor, da Assembleia, da Luterana, da Católica. Está aqui. Mas é os homens que querem facilitar as coisas para que o povo venha. É os homens que querem modificar as coisas para que haja multidões. Mas de que adianta ter uma quantidade, mas se estiver suja, estiver contaminada, estiver imunda? De que adianta isso? Precisamos, Deus conta com a qualidade, com uma oração sadia, com uma vida de pessoas que vivam uma vida sadia. Viver, meus irmãos, com Deus é ter uma vida com Deus. Você já pegou uma pessoa para trabalhar contigo, para viver contigo uma semana, 2 semanas, tu passa a conhecer aquela pessoa, tu passa a conhecer os pontos fracos, tu passa a conhecer as fraquezas. Mas imagina Deus que está caminhando contigo, Deus que pegou você para caminhar contigo uma semana, um mês, não sei quantos anos nós já estamos caminhando com Deus, e Deus não nos abandonou. Se Deus não te abandonou, é porque Deus te entende. Porque Deus te entende. Ele, pelo amor de muitos, pelo amor de vós, eu vos escolhi. Tu és escolhido, não foi vós que me escolheste, eu vos escolhi.
E Paulo ensinava para que outras doutrinas, outras fábulas entrassem na vida daquele povo de Efésio. Mas estamos diferentes de lá? Não. Hoje em dia vivemos num tempo que cada um diz que tem a verdade. A Bíblia diz, meus irmãos, vai chegar um tempo que dizem assim: Jesus está aqui. O outro lá diz, grita lá também: Jesus está aqui. E o povo corre para lá. Jesus está ecolar. Jesus está ecolar. Jesus está em todo lugar. E o povo correndo atrás de Jesus, sendo que Jesus diz: espera aí, eu estou convosco, aonde vocês estiverem, eu estou junto. Por causa disso, nos últimos tempos, até os meus escolhidos serão enganados. É para você essa palavra. Você que é escolhido de Deus, te prepara, busque conhecer a palavra de Deus, porque senão a Bíblia está dizendo que você vai ser enganado por fábulas e profanas, porque Timóteo disse: nos últimos tempos amontoarão para si doutores, para ensinarem a palavra de Deus, para trazer ensinamentos, mas aquilo que massageia seu ego, aquilo que é de acordo com aquilo que ele quer. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus disse: com maldições sois maldiçoado, se não deres ouvido, se não ouvir os mandamentos, se não escutarem a palavra de Deus. Se teu coração estiver tapado, se teu coração estiver contaminado, tu não vais receber a palavra de Deus. Você escuta a palavra e diz: mas não é para mim, não tem nada a ver. Meu irmão, minha irmã, a mente cauterizada, ela não tem efeito, ela não recebe. Se tu está assim, tu tem que dizer na oração: Jesus, tem misericórdia de mim, me liberta, Senhor, desse espírito que está tapando meus ouvidos, está tapando meu coração para eu não ouvir mais a tua palavra. Porque de que adianta tu ouvir a palavra, mas não praticar a palavra? De que adianta você ser um anunciador, mas não anunciar as boas novas? Cuidado, meu irmão, minha irmã. Deus te chamou, Deus te capacitou, e cada um de nós somos um rabisco de Deus na terra. Nós somos um anunciador de Deus, nós somos testemunha de Jeová, nós somos representantes de Deus na terra. O mundo está olhando para ti. Irmão, mas o mundo nem me conhece. O teu vizinho te conhece, o teu irmão te conhece, tua irmã te conhece. Então, meus irmãos, queremos mudar o Brasil. Vamos começar por nós mesmos, fazer a mudança em nós. A palavra de Deus, não adianta nós pular, nós saltar, mas se a nossa vida lá fora não condiz com a palavra de Deus, se lá fora o mundo diz: eu não quero esse Deus aí, se lá fora o mundo disse: olha o tipo de crente que ela é, o tipo de crente que a irmã é. Meu irmão, minha irmã, Deus te chamou, o mundo está te olhando, mas se além do mundo, Deus está te olhando. Eu sempre digo, o crente tem que ser conhecido por Deus, pelo diabo. O diabo tem que saber. Quando o irmão Sérgio vai orar, o diabo tem que saber: o irmão Sérgio, eu vou orar. O diabo diz: ai, agora sim, vamos fugir. Senão, quando o irmão Sérgio vive uma vida de qualquer jeito, o irmão Sérgio vai orar, o diabo diz: ele vai orar, quá, do lado do irmão Sérgio, né? Grita e risada, eita, e pula e vira piruleta, né? Não, meus irmãos, eu e você, a irmã Herondina precisa viver também com Deus. Quando dobrar o joelho, o diabo tem que saber que ela vai orar, senão o diabo dá gargalhada, o diabo joga as coisas, lança um contra o outro. Meu irmão, minha irmã, o diabo sabe da vida que tu leva. Assim como Deus te conhece, o inimigo também te conhece, porque a Bíblia diz que ele está 24 horas a nosso derredor, está cuidando tudo, está vivendo ao teu lado, vive com nós, anda com nós. Meus irmãos, ele não só não pode tocar, ele só não pode tocar, mas será que ele não está dizendo assim: o dia que partir é meu, é minha? Por quê? Porque ele sabe, fé e obras tem que andarem junto. Eu tenho fé, você tem obras. Ele diz: mostra minha fé que eu te mostro as obras. Por quê? Porque a fé sem obra é morta. De que adianta dizer que ama Deus, que tem Jesus, e não tem fé, não tem obra nenhuma? Que é isso, meus irmãos? A fé e a obra tem que andar junto, para que você possa ser lembrado naquele dia, quando o livro será aberto. Vai ser aberto o livro da vida com o teu nome, mas vai ser aberto, irmão Sérgio, o livro das obras também. O livro das obras serão abertos naquele dia. Meus irmãos, aqui Paulo está dizendo para Timóteo: ensine
Ora, o firme mandamento é o amor. Por isso que Paulo escreveu: o amor sofre, o amor crê, o amor espera, o amor suporta. O amor vence muita coisa, vence tudo. Por isso ele também disse: não ficai devendo nada para ninguém, a não ser o amor. O crente não pode ter dívida, meus irmãos, lá na loja de roupa, lá no mercado, né? Claro que temos dívida sim, né? Mas não pode dizer assim: eu não pago mais, eu não vou pagar mais, né? Eu sempre digo que tem dois tipos de veiaco, né? O veiaco que não quer pagar, que tem para pagar e não quer pagar, esse é pecado, está cometendo pecado, né? E tem aquele que não consegue pagar suas contas, mas Senhor, assim que tu me der graça, eu vou lá pagar. Coisa linda é tu chegar lá e dizer: olha, Senhor, eu vim aqui para acertar uma continha que eu deixei aqui há uns 3, 4 anos atrás, mas eu vim pagar minha conta. Que testemunho naquela hora, que tapa na cara do diabo. Meus irmãos, a vida do crente é assim. Eu e você temos que ser testemunha de Jeová. Por quê? Como que tu vai ganhar o bodegueiro? Como tu vai ganhar uma pessoa que tu deve, sendo que você abandonou? Você passa e nem lembra. Meu irmão, minha irmã, lá naquele dia, quando querer chegar, o anjo disse: tem uma dívidazinha lá que ficou devendo, podia pagar e não pagou, estava com o dinheiro no bolso para pagar, ficou com dó do dinheiro. O amor ao dinheiro. Tem crente que tem amor ao dinheiro. Meu irmão, minha irmã, não sejamos pegos por essas situações, porque isso pode levar o crente ao inferno. E a Bíblia diz: não temei o homem que mata a carne, mas temei aquele que pode botar no inferno. Meus irmãos, temei a Deus, e aqui está o mandamento do Pai, aqui está o mandamento. E ele diz, meus irmãos: sabemos porém que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto. Olha aqui, no verso 8, no verso 9, a lei é boa para aqueles que obedecem, ele está dizendo, a lei é boa para quem obedece. Mas ali no 9 ele diz: sabendo isto que a lei é feita para o justo, mas não é feita para o justo, mas para os injustos, e obstinado, para o ímpio, para o pecador, para o profano, para os irreligiosos, para os parricidas, matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para o que for contrário à sã doutrina. Ô glória! Olha aí você que não concorda com a doutrina da igreja. Olha aí você que acha que a doutrina da igreja é coisa de homem. Bem verdade que tem a doutrina de Jesus e a doutrina da igreja, a doutrina dos homens, né? Que é o padrão da igreja. Cada ministério tem o seu padrão, né? Mas se você está aqui na Assembleia, se você é membro da Assembleia ativo, então você tem que se adaptar aos padrões da igreja. Quem trabalha numa empresa, por exemplo, chega lá na empresa, a empresa chama e diz: ó, aqui tu tem que andar assim, assim, assim. É ou não é? Aqui eles vão te dar um guarda-pó, uniforme, capacete, se tiver que usar, é assim, não pode andar. Hoje usa, amanhã chega lá, tá dando qualquer jeito. Não, pode parar. Já chamam aqui 2, 3 vezes, advertência e ó, para fora. Tá entendendo? Tem que ser obedecido às leis da terra. Tem que ser obedecido às leis da igreja. Meus irmãos, então, por que nós temos o nosso padrão? O padrão é para você mostrar para o mundo a diferença de quem serve a Deus e quem não serve, a diferença do justo e do injusto. Isso aí, meus irmãos, é o que nós estamos pedindo para Deus. E aqui diz, ó, essa lei, ela é para aqueles que são contra as doutrinas da igreja, são contra as sãs doutrinas. Meus irmãos, uma igreja sem doutrina, ela é como um bando de animal sem uma cerca. Vai para onde? Lá nas roças do vizinho, vai comer os milhos do vizinho, vai arrebentar os pastiçalos do vizinho. É assim. O que isso gera? Contendas. É ou não é? Assim que acontece. Então, a lei da igreja é a cerca, que tem que ser obedecida. Para quê? Para que você... meu irmão, mas está muito quente. Olha, meu irmão, tem pessoa que vem aqui e acha, mas está um calorão que não consigo. Diz um pregador assim: irmão, quanto mais pertinho do inferno, mais quente é. Viu? Então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Viu? Tem crente que não pode dar um calorzinho que já quer andar meio pelado.
Cuidado, meu irmão. É o inferno muito perto, às vezes já, da vida da pessoa. Às vezes a pessoa está aqui na terra, mas sua alma já está berrando o inferno. Tem calorão que não suporta, parece louco. Não, cuidado, vigia. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Para isso, meus irmãos, nós temos que ter uma ordenança, nós temos que ter controle. Você controla teu carro, controla a velocidade, mas às vezes não consegue se controlar a si mesmo. Espera aí, refreie, puxa o freio de mão, para um pouco. Senão daqui a pouquinho o diabo começa a levar, quando a pessoa vê, está lá, aprontando lá, né? Se contamina, se entrega à prostituição, se entrega ao espírito da pombagira, e vai praticar as obras que o diabo está dizendo aqui, ó, que a lei é contra. Então vai acontecer o quê? Romanos 6:23, o salário do pecado é? A morte. O salário do pecado é? A morte. Viu, meus irmãos? Mas o dom da vida é gratuito de Deus. Então, meus irmãos, vejam bem, Paulo ensina que é para você ter o controle. Cuidado com a lei, cuidado com as ordens, cuidado com a obediência. Meus irmãos, ele está dizendo no verso 11, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurados que me foi confiado. Olha aí, o evangelho foi confiado a você, agora guarda ele, viva ele, proteja ele, porque é ele que é o escudo, ele é o Salmo 91 da tua vida. Eu só quero o evangelho na minha vida na hora da bonança, na hora da fartura, mas na hora que vem o desespero, vem as gritarias, blasfêmia, vem Gálatas 6, 5 verso 16, obras da carne se manifestam, e nós praticamos as iras, peleja. Meus irmãos, o evangelho é não, nós temos que parar, vigia. Mas eu oro 2, 3 horas, meu irmão, eu vivo 4, 5 horas na oração, não adianta. Primeiro vigie, para depois tu orar, porque senão não adianta só orar e não vigiar. É que nem tu viver com a arma na mão, viver com a arma na cinta, mas não tem munição. A hora que puxa a arma, o outro puxa também, o outro tem uma bala só, mas você não tem nenhuma, é morte. Então, meus irmãos, viver com Cristo é assim, ó, vigiando. Mas me dá uma soneira, me dá uma canseira dentro da igreja. Quando eu venho na igreja me dá um sono. Cuidado, Jesus disse que eu vou ali orar um pouquinho, ó. Eu vou ali orar um pouquinho. Esperem aqui vocês, esperem aqui um pouquinho. Vou ali orar. Dobrou o joelho lá Jesus, e a Bíblia diz que a pressão veio sobre Jesus, a dor e a angústia veio, o inferno veio em Jesus, e ele sentiu dores, ele sentiu angústia, e ele levantou. Eu creio que ele foi lá, vou tomar um gole de água, chegou lá, estavam tudo desmaiado, dormindo assim, ó. Ele disse, meu Deus, não podem vigiar 1 hora, e já estão dormindo? O que é isso, meus irmãos? Esse espírito de sono, esse espírito de morte, esse espírito que quer te paralisar, tem que ser arrebentado. Nós temos que repreender as nossas vidas, mas não adianta o pastor querer, se você não quer. É você que tem que querer, é você que tem que buscar. Cuidado, não tenho mais paciência para ouvir a palavra, não tenho mais tempo, não tenho paz para ouvir a palavra. Cuidado, meu irmão, contaminado, o coração está bichado, teus ouvidos estão bichados. Não quero parar dentro da igreja. Cuidado, o inimigo já contaminou. Tu já está contaminado, já está sendo preparado o teu caminho, a tua tragédia, está preparado já o teu fim. Por isso que ele disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para não entrar em tentação. Meus irmãos, a tentação se forma do nada na vida do crente. A tentação se forma do nada. No verso 12 ele disse, e dou graças ao que me tem confortado, a Jesus Cristo, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim de antes fui blasfemado. Quantas das vezes os outros olhavam para você, você não valia nada, te atiravam pedra, diziam que você não ia longe, que tu não prestava. Foi blasfemado. Aqui está ele, perseguidor, opressor, mas alcancei a misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Aquilo que tu fez na tua incredulidade, Jesus te perdoou, está perdoado, porque tu não sabia, tu cultuava demônios, espíritos imundos e não sabia, mas hoje você conhece a verdade.
Hoje você tem Jesus no teu coração. Hoje você não aceita mais isso no teu coração. Ah, irmão, mas a gente está aí nesse mundo contaminado. Jesus disse: Pai, eles estão no mundo, mas eu não peço que tirem do mundo, mas guarda e os livra do mal. Glória a Deus. Dá para dar uma glória a Deus? Livra-os do mal. Há um livramento do mal na tua casa, na tua família. Há um livramento do mal no teu lar, aonde tu estiver. O teu filho, tua filha, há um livramento do mal, porque a palavra disse: vai, livra-os do mal. Glória a Deus. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo superabundou com fé e amor que há em Cristo Jesus. Esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que eu sou o principal, em Jesus Cristo. Olha só, meus irmãos, Paulo disse: eu alcancei a misericórdia. Ele disse: eu fiz tudo na incredulidade, eu fiz quando eu não sabia. E olha que Paulo era um homem oculto, Paulo era um homem sábio, um homem inteligente, um homem que estudou aramaico e o grego. Ele era um dos homens sábios da época. Mas a palavra disse que quando Jesus falou: Pedro, quem dizes que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Deus. Aí ele pega e ora: Pai, obrigado, Pai, por guardar as coisas dos sábios e revelar os pequeninos. Por que Paulo não sabia? Porque ele era um homem sábio, mas ele não tinha o direito de receber a revelação do céu. Agora Paulo dizendo aqui: eu recebi do Senhor, eu também recebi do Senhor a sabedoria de Deus. Agora ele se tornou um ensinador, ele se tornou um homem que ele poderia viver uma vida tranquila, mas ele abandonou, Aguinaldo. Ele partiu para Macedônia, para a Ásia, para todos os lugares pregar o evangelho. Ele disse: eu sou preso agora, eu sou um escravo de Jesus Cristo, eu tenho que fazer a vontade do meu Senhor, eu vou fazer a vontade dele. Por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus. Irmã Claudete, quando ele se encontrou com Jesus, ele estava, a história não diz, mas ele estava provavelmente a cavalo, e a Bíblia diz que parou um anjo, uma luz sobre ele, e ele caiu daquele cavalo, e ele ficou cego naquele momento. Ele ficou cego, ele não enxergou mais. Ele levava uma carta, levava um chicote, levava seus soldados para pegar os cristãos que pregavam a palavra, para darem laço. Mas quando Jesus parou na frente dele e se encontrou com ele, e ele disse: Saulo, Saulo de Tarso, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que tu me persegue. Ele se encontrou com o próprio Jesus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele nunca mais foi o mesmo. Caiu escamas de peixe sobre os seus olhos. Terrível. Ele teve que ser levado, ele teve que ser guiado. Mas quando Deus viu do coração dele, viu que ele creu, viu que ele aceitou Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi no coração de Ananias, do profeta, e disse: vai lá na tal rua, assim, assim, vai lá, que tem um homem que está precisando, põe as mãos sobre ele e ora por ele. Quem é esse homem? É Saulo de Tarso. Ah, não vou, Deus me livre. Saulo não, Saulo é aquele que mata os crentes, que bate de chicote, pega as mulheres pelos cabelos, arrastavam pelas ruas, os homens, pau pegava sorto. Ah, não vou. Vai sim, Ananias, esse por mim há de muito sofrer ainda. Oh, glória. A Bíblia diz que então ele foi, porque ele foi obediente. O profeta foi até a casa, chegou e bateu. É aqui que está Saulo, é aqui. Ele entrou: eu vim orar por ti, irmão Saulo. Ele disse: seja bem-vindo, meu irmão, eu quero que ore por mim mesmo. A Bíblia diz que ele pôs as mãos sobre ele e orou por ele, e caiu, aquelas escamas de peixe saiu para fora, e ele voltou a enxergar de novo. Nunca mais foi o mesmo. O Egito saiu dele naquela hora, as coisas do mundo saiu da vida dele naquela hora. E eu pergunto: saiu da tua vida o Egito? Saiu quando tu te encontraste com Cristo? Ou nós carregamos um pouquinho do Egito ainda? Ou nós estamos andando conforme o Egito anda? Cuidado, meu irmão, minha irmã. Quem te chamou tem que te capacitar, mas ele vai se encontrar contigo um dia. Ele vai pedir conta. Ele vai dizer: mostre-me as mãos que eu vou te mostrar as minhas. A dele está lá com os cravos, a cicatriz, está o buraco aberto.
mas eles mostram as tuas mãos também. Na tua mão está a tua digital, está tudo tuas obras estão ali. Quando você põe a mão no digital lá no banco, já entra teu nome, mostra quem você é. Quem votou agora com a digital, mostrava ali, já aparecia o fulano de tal. Meus irmãos, e lá tu acha que no céu não é muito mais tecnologia que aqui? Com certeza é. Já imaginou? Mostrar a vida nossa naquela hora. A igreja está se preparando para se encontrar com Cristo. A igreja ela tem que preparar. Lava tuas vestes no sangue do Cordeiro. Lava-te. Prepara-te para se encontrar com teu Deus. Ah, irmão, mas tem a segunda vinda. De repente lá na outra eu subo. Não vai ter segunda vinda não para o Brasil, hein? A segunda vinda é para Israel. É para o povo judeu. Os 144 mil que não se contaminaram, que não se prostituíram, que ficaram os 144 virgens, né, meus irmãos, que não se deixaram ser contaminados. Para esses Jesus voltará. Emineu e Fileto, esses homens blasfemaram quando Jesus ressuscitou. Por quê? Porque a Bíblia disse que muitos ressuscitaram com Jesus. Muitos ressuscitaram com Jesus. Os historiadores dizem que mais de 12 mil almas lá em Jerusalém ressuscitaram. Do nada, apareceram, entraram nas casas. Seus parentes, como assim que tu está aqui? Por isso que tem o espiritismo hoje, porque eles acreditam que aquele dia os mortos voltaram, mas eles acham que os mortos ainda voltam, e eles não voltam. A Bíblia diz que eles voltaram com Cristo, porque Pedro disse que ele trouxe cativo e o cativeiro ele trouxe, os que estavam cativos na prisão ele trouxe, porque eles foram mortos antes que Jesus viesse. Era o povo do Velho Testamento, é aqueles que esperavam o Messias, é aqueles que Isaías disse, ele virá, 700 anos antes Isaías profetiza que ele virá. Agora Isaías morre, como Isaías ia ficar? Ele foi lá, diz que uma grande luz chegou nas trevas, brilhou, ele chegou na jaula, nas prisões, e eles disseram, mas quem és tu? Ele disse, eu sou aquele que Isaías pregou, eu sou aquele que Jeremias falava, eu sou aquele, eu vim. Eles ficaram tão felizes, e a Bíblia diz que os cativos e cativeiros seguiram Jesus, e eles vieram. Por isso Jesus chegou e disse para Maria, vai anunciar em Jerusalém, que vão lá e me esperem lá, que eu vou me encontrar com os discípulos lá, façam um culto, estejam todos reunidos. E eles estavam todos reunidos, mas tinha o crente Tomé. Cuidado, hein, os crentes Tomé é aqueles que, isso aí não é verdade, eu não acredito nisso. A Bíblia diz que Jesus chegou e foi direto em Tomé. A Tomé pensou, Jesus me ama. Tomé, toque a mão aqui, bota a mão aqui. Meio com vergonha teve que botar. Tomé, bem-aventurado aqueles que creram, bem-aventurado aqueles que o ouvem e crê. Jesus disse, bem-aventurado aqueles que crê. Veja bem, meu irmão, minha irmã, nesta noite, você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Então você tem muita fé. Tu tem tanta fé que tu move montanhas. Por quê? Porque os discípulos viram Jesus, eu e tu não vimos, mas eu e tu cremos que ele estava lá e está aqui nesta noite. A palavra dele é fiel, e ele disse, eu estarei convosco todos os dias na face da terra. Por isso, minhas irmãs, limpai vossos corações, limpai, porque a lei é boa para os bons, mas a lei é má para os maus, a lei é ruim para os injustos. Meus irmãos, a Bíblia diz, mostrasse toda a longanimidade e exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Para o Rei dos séculos, imortal e invisível, único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre, amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, no verso 18, te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais eu entreguei a quem? Quem está acompanhando? Eu entreguei a quem? Mais alto, irmão. Em quem? A Satanás. Vejam bem, eu entreguei a Satanás, ele diz, para que os aprendam a não blasfemar. Vejam bem,
Ah, mas o pastor falou que foram entregues a Satanás. Sim, foram entregues para o diabo, porque blasfemaram, porque falavam mal, não acreditaram, não creram, meus irmãos. E eu e você precisamos abrir nossos olhos para Deus, dizer: Deus, tende compaixão de nós, cuida de nós, para que nós não venha a ser entregue para Satanás. Jó foi entregue para Satanás, mas ele não disse, Deus disse: não tire a vida, mas pode tocar. E a lepra caiu, a enfermidade caiu, a doença veio, a destruição veio, o fogo veio e consumiu o que era dele. Mas a alma dele continuou viva, o espírito continuou vivo. Mas Deus disse: pode tocar. Você já imaginou, meus irmãos, se Deus permitir entregar a vida do crente para Satanás ser destruído? E assim, meus irmãos, nós temos que vigiar. Nada acontece na permissão de Deus. Tudo que acontecer na tua vida, dê glória a Deus. Ah, tropiquei, quebrei um dedo, dê glória a Deus, porque Deus permitiu quebrar o dedo. Era para quebrar a perna inteira? Tem crente que blasfema por qualquer coisinha. Não blasfeme. A blasfêmia é pecado de feitiçaria. Amém? Vamos se pôr em pé e vamos orar. Que a palavra de Deus nesta noite, ela venha lutar com os teus pensamentos. Que a palavra de Deus, ela fique pelejando dentro de ti. Que a palavra de Deus, ela fique sendo guardada no teu coração. Eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia disse: à noite o maligno vem roubar o quê? A palavra que você ouviu nesta noite. À noite o maligno vem roubar o que, Adriana? Que você ouviu aonde? Aqui na igreja. Hoje à noite o diabo diz: eu vou ter que esperar a hora profina para me chegar e raptar a palavra do coração deles. Então nessa noite tu sai daqui e diga: Deus, não deixe o inimigo tirar essa palavra do meu coração. Eu posso não ter entendido ela perfeitamente, mas o Espírito Santo vai trabalhar contigo. O Espírito Santo vai dar continuidade nessa palavra, e você vai entender. Amém? Quem deseja uma oração, levante sua mão. Glória a Deus. Pai das luzes, Pai querido e eterno Deus, todo aquele que está com a mão levantada neste momento, Senhor, ele está apontando para o céu. Ele está apontando o céu, Jesus. E neste momento alcança nossos milhares e milhares que ouvem a palavra, que serão alcançados, Senhor, pela rádio, Senhor Jesus, que vão ser alcançados, Senhor, pelas muitas que vão ouvir a mensagem. Deus, cuida dos seus, dá um livramento de morte, de acidente em incidente. Abençoa nosso irmão, Pai, que aqui esteve hoje, Jesus. Abençoa ele, a casa dele, a vida dele, a empresa dele, Senhor. Deus, abençoa, Jesus. Oh Espírito Santo, o Senhor que cuida dos seus. Muito obrigado, Jesus. A palavra disse que são muitos chamados, mas poucos escolhidos. E aqueles que foram escolhidos nesta noite para ouvir a palavra, Senhor, guarda-os e o livra do mal, em nome de Jesus. Amém. Operando Deus, se Deus é por nós, ninguém. Quem é contra você está caído e amarrado, em nome de Jesus. Um crente, um crente, glória a Deus. Estejam despedidos em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja convosco. Que Deus abençoe nossos irmãos. Que Deus alcance a tua vida onde você estiver neste momento. Que o Espírito Santo vai te visitando neste momento. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Glória a Deus. A nossa Rádio Ganhando Alma, nós despedimos com o sangue de Jesus. A paz do Senhor. A você, meus irmãos no Facebook, Cleiton Brau, Deus te abençoe. Vilmar, Kathleen, seu João Carlos, Deus vos abençoe. Pastor Raquel, um abraço a todos vocês. Compartilhem nossa live, compartilhem, nos ajudem a pregar o Evangelho aos 4 cantos da terra, em nome de Jesus. Deus vos abençoe.